A pandemia mudou nossa vida, matou milhares de pessoas e escancarou o terraplanismo no mundo. Mostrou pra gente o impressionante poder das fake news em larga escala. Nos Estados Unidos tem vacina sobrando, enquanto uma parte da população se recusa a tomar as doses. No Brasil, a gente viu na CPI da Covid o esquema do gabinete paralelo que queria emplacar a hidroxicloroquina como tratamento e depois a denúncia do teste com medicamento sem autorização de pacientes na Prevent Senior. Nicoleles, todo mundo queria e ainda quer uma solução fácil para combater o Covid. Seria melhor, né? Rapidinho, resolver. É compreensível, então, que os governos querem, assim, achar uma fórmula mágica para resolver o problema e as pessoas acreditarem. Mas depois que está provado que não funciona, não faz sentido, assim, continuar acreditando, né? O que você que entende do nosso cérebro, o que faz as pessoas insistirem nesse erro? Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês. A minha sensação nesse instante é que os governantes mundo afora, e principalmente no nosso querido Patropi, achavam que a maneira mais fácil de combater a pandemia era tentar ignorá-la, né? Não dar mais bola. E veja o que está acontecendo no Reino Unido, né? Veja o que acontece aqui no Brasil, no próprio Estados Unidos, que em junho tinha decretado o verão da alegria, né, a vitória sobre a pandemia, e está sofrendo ainda com uma onda explosiva. E, basicamente, eu tenho uma teoria, tenho falado muito sobre ela, né, que a neurociência tem uma boa explicação para o que está acontecendo na pandemia, né? De certa maneira, a forma como o cérebro humano funciona, e basicamente, na medida como ele tem sido imerso na lógica digital nos últimos 80 anos, em particularmente nas últimas décadas, com as redes sociais, nós estamos vivendo o maior período de tribalização da espécie humana desde a pré-história, porque, na realidade, nós temos um vírus mais danoso, talvez, que o próprio coronavírus, né, ou outros vírus que estão circulando pelo mundo, que é o vírus informacional, que se espalha pelas redes sociais, pela internet, pela hiperconectividade digital que nós criamos no planeta, e sincroniza as mentes de grupos sociais com as chamadas fake news, que são esses vírus informacionais, né? E o que você vê é a criação de universos paralelos, realidades paralelas, onde as pessoas que fazem parte de cada um desses universos, de cada uma dessas tribos, né, cria, eu chamo de BrainNet isso, né, a sincronização de grupos sociais, o nome que eu dei no meu último livro é BrainNet. E na medida que você cria essas BrainNets, você cria realidades paralelas. E nós estamos vendo, basicamente, a eclosão dessa nova realidade do planeta, onde conceitos que são criados pela mente humana, evidentemente, abstratos como a noção de país, sistema monetário, de dinheiro, de realidade, estão sendo fragmentados, alterados, e nós estamos vivendo, no caso da pandemia, as consequências mais danosas desse processo de destruição de qualquer conceito verdadeiro, né, de verdade, né, porque ele agora é todo relativo, onde as pessoas aceitam tratamentos que não funcionam, aceitam não se vacinar e acreditam em profetas de um mundo paralelo, né? E isso aconteceu em todo o mundo, e eu não sei se vocês se deram conta, mas, por exemplo, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos em janeiro passado, a primeira vez que o Congresso americano foi invadido desde a Guerra dos Ingleses no começo do século XIX, que queimaram tudo lá, numa tentativa de resgatar os Estados Unidos, basicamente foi um produto direto desse vírus informacional. Miguel, e uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu acho que o teu diagnóstico é muito preciso, é muito em cima do que a gente está vivendo, mas me dá uma certa angústia, e eu lanço isso para um lado, para o outro, ninguém tem uma resposta muito boa. A partir do momento que a gente tem esse vírus informacional, é um vírus que cria realidades alternativas, universos paralelos, como você mesmo falou, há esse descolamento da realidade. E uma vez que há o descolamento da realidade, como é que você traz as pessoas de volta? Tem jeito? Tem vacina para esse vírus? Essa é uma ótima pergunta que eu debati outro dia numa live com o pessoal, curiosamente, na Índia, e na Universidade de Nova Delhi, né? Porque vocês devem ter visto que o grau de subnotificação
na Índia, tanto de casos como de mortes, foi brutal, né? A Índia chegou a perder provavelmente 40, 50 mil pessoas por dia em abril, março e abril. E nós estávamos discutindo exatamente isso, porque nem mesmo dentro da Índia você conseguia, a pessoa olhava pela janela em Nova Delhi de noite e via a cidade iluminada pelas piras funerárias que saíram dos locais definidos, dos crematórios oficiais, porque não havia mais espaço. E mesmo assim as pessoas não acreditavam que a Índia estava tendo a maior explosão do mundo, né? E, curiosamente, o que a gente está vendo é o oposto do que o Marshall McLuhan previu. Né, Salvador? Você deve lembrar daquela história do Global Village, né, que ele não conheceu a internet, né, mas usando o exemplo da rádio e da televisão nos anos 70, ele previu que nós teríamos uma grande união da humanidade através da comunicação eletrônica na velocidade do cérebro. E o que ocorreu foi o oposto. Foi uma grande divisão da humanidade. Então, não é... O diagnóstico eu acho que é por aí. A terapia é bem mais complicada, porque você basicamente perdeu o controle de quem chancela o que é verdade, o que é fato e o que não é. Né? E nesse ambiente você teve, por exemplo, políticos como o Trump ou o cara da Hungria, que conseguiram capturar esse fenômeno e usar para seu proveito, a ponto das redes sociais do Trump, quando ele tinha o Twitter, né, agora ele está caçado, mas quando ele tinha o Twitter, o número de seguidores do Trump era maior que a soma de todos os seguidores de toda a mídia americana. Então, quando o Trump mandava um tweet, ele não tinha a menor necessidade de falar com a mídia americana, porque ele sincronizava mais cérebros mais rapidamente do que todos os meios de comunicação do país. Então, a vacina, ela é bem mais difícil do que a vacina do coronavírus, por incrível que pareça, porque nós estamos falando de um mecanismo neurofisiológico que existe desde que a espécie surgiu, mas que nunca foi explorado com tanta precisão como nós estamos vendo nesse momento da nossa era digital, que era para ser, né, o suprassumo do desenvolvimento humano, e pelo visto não está indo nessa direção. O Clube do Livro do My News é completo, tem descontos, bate-papo com os autores e encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!